Fala, gente, bem-vindos ao nosso mini curso de redação. Esse curso, na verdade, ele é uma atualização do curso de redação que já está na plataforma, que a gente já tem na plataforma. Inclusive, se vocês quiserem, eu já vou colocar o link para vocês comprarem. Esse link de compra, ele dá direito ao curso antigo, aos materiais antigos, e ele também dá direito, além dos materiais antigos, o minicurso que foi gravado da outra vez, os PDFs, tudo, ele vai dar direito também à atualização que a gente vai estar fazendo agora, durante essa semana, nessas aulas que vão estar indo ao ar, pelo YouTube ao longo da semana. Então, essas aulas já vão estar sendo incluídas também, independente de quando vocês comprarem o curso. Então, se vocês quiserem ir lá agora e comprar, garantia já a vaga de vocês, por esse valor, fiquem à vontade, tá bom? A gente já vai estar deixando o link com esse valor promocional. Bom, para essa primeira aula, antes de mais nada, eu vou me apresentar e vou contar um pouquinho de quem eu sou, e o que que eu faço, e também vamos falar um pouco da preparação para a gente estudar, para nossas aulinhas darem certo, certo? E para a gente poder ter algum resultado aqui, ok? Então, vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou professora, de inglês e de português, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Obviamente, eu trabalho há muito mais tempo com inglês do que em português, mas eu falo português há mais tempo, então meio que, né, a ordem não é bem essa, porque eu já dava aula de português para os meus colegas na época do ensino médio. Ajudei bastante gente a estudar para concurso, para, né, esses concursos para escola técnica, para Enem mesmo, vestibular na época, né, que eu fiz vestibular, meus cabelinhos brancos não negam. E sou formada em letras, inglês e literaturas. Tenho especialização em produção cultural, com ênfase em literatura infanto-juvenil. E estou na estrada aí já faz uns bons 25 anos, a gente pode dizer, né? Eu vou fazer 26 aí. Posso dizer que 25 anos de sala de aula, pelo menos. Entre escolas de idiomas, e escolas regulares. Trabalhei um bom tempo na rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro, especificamente. Trabalhei bastante com ensino médio, mas já dei aula também para ensino fundamental. E é isso. Eu sou escritora também, tenho alguns livros publicados, mantenho um blog de crônicas e o nosso canalzinho aqui do YouTube, nosso canal pequenininho, tá começando a crescer. Espero poder contar também com vocês nessa, se vocês quiserem dar o like aí para ajudar a gente. Então, a minha experiência, bom, se eu ficar falando muito aqui, vai, enfim, vai demorar e de repente não é isso que vocês estão preocupados, né? O que é importante aqui? O importante aqui é vocês saberem que eu já trabalho com redação, né, há bastante tempo. Eu comecei a escrever mesmo, porque escrever, obviamente, a gente aprende a escrever, a gente já começa a escrever quando a gente é alfabetizado, mas eu comecei a escrever de verdade, me dar conta que eu gostava disso lá pelos meus 11, 12 anos de idade, quando eu comecei a fazer diários, comecei a escrever diários. Foi aí que eu descobri que era um negócio que eu achava legal. Eu gostava de parar o meu dia, uma determinada hora e sentar para escrever. Isso era um momento legal do meu dia. E eu passei a fazer isso todo dia, né? Porque é assim que funciona o diário. A gente escreve, pelo menos a gente tenta escrever todo dia, às vezes não dá, às vezes não tem muita coisa para escrever, aí eu inventava alguma coisa, e foi aí que começou a surgir essa coisa de escrever, e a tendência foi continuar mesmo, e assim que eu pude, assim que eu entrei
na internet, assim que a gente entrou na internet, e apareceram os primeiros blogs, eu abri, tá, fiz criei um blog, meu primeiro blog chamava Nuts, As Crônicas da Doida, e era do Blogspot. Ainda tem, ele ainda existe, na verdade, né? Só que assim, é meio tosquinha, não gosto nem de divulgar muito, porque tem muita coisa que eu não gosto muito. Assim, hoje em dia eu já não gosto muito, mas eu entendo que foi um processo, foi necessário para eu chegar a escrever do jeito que eu escrevo hoje. Ainda vou evoluir mais, e tenho certeza, mas aquele primeiro momento realmente não, eram textos não muito bons. Agora eles já estão um pouquinho melhores. É, aí hoje eu tenho o Crônicas da Doida, que é o do WordPress. Eu posso deixar depois o endereço para vocês darem uma olhada. Eu escrevo em português e em inglês. E né, acabei fazendo uma coletânea, uma primeira coletânea de algumas crônicas que eu achei mais legais, que eu achava na época mais legais, viraram o primeiro livro. E na época da pandemia eu também escrevi algumas crônicas específicas sobre aquele período, e também tem um livro lançado, Historinhas de Quarentena, tá pela Amazon, se vocês quiserem também tá lá para vocês comprarem. O Nuts, que é a coletânea, não tá, ele tá fora de catálogo. Eu não sei se eu vou se eu vou recolocar, porque eu queria ver se eu atualizava. Então eu estou pensando ele tá fora, na verdade ele não tá fora, ele tá por uma outra editora, por uma editora on demand. Mas tem alguns em estoque, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posso enviar. Mas o Historinhas de Quarentena está na Amazon, vocês podem procurar. Eu vou deixar o link de qualquer forma, se vocês quiserem, tiverem alguma curiosidade aí, tá bom? E fora a sala de aula presencial, eu dou aulas online, inclusive o meu preparatório, o Miglioli Mentoring, a gente tem cursos, tem mentorias de conversação, e temos preparatórios para concursos também. Então, além de dar aula de redação, eu também preparo para concurso de forma geral, mais especificamente, claro, nas áreas de língua portuguesa e língua inglesa, né? Porque são as áreas que eu posso dizer que eu domino, apesar de a gente acabar aprendendo muitas outras coisas. Eu sou professora de inglês e professora de português e literaturas, então é nisso que eu me meto. Eu me meto na área dos outros. Eu vou dar uns pitaquinhos de vez em quando, mas basicamente são essas partes, né, das provas que eu foco. São nessas áreas aí que eu foco. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, não só sobre isso, não só nesse momento, em qualquer momento desse curso, se vocês quiserem, podem fazer perguntas, tanto aqui embaixo nos comentários do YouTube mesmo, quanto lá na plataforma, na Sapium, tem um espacinho lá de comentários, de conversa, tem uma parte, logo na parte, abaixo do vídeo, fica um espacinho para comentários. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta ali, pode ficar à vontade que eu respondo, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a preparação para a gente estudar. É importante, quando vocês venham para o curso, entrem na plataforma ou assistam mesmo os vídeos aqui nessa semana que está liberada, é importante que vocês estejam preparados, porque a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Isso aqui não é só eu falando, a ideia é colocar tudo que a gente está aprendendo aqui em prática. Então é importante vocês terem um material básico. O que é o material básico? Um caderninho, basiquinho. Esse aqui não tem pauta. Um que eu gosto de usar, na verdade, é um caderno terapêutico. Ele é para escrever, mas também para desenhar, né? Dá para você, enfim. A ideia é fazer uma coisa mais visual. Mas se vocês só estão preocupados mesmo com a redação do Enem, vocês podem ter um caderninho básico de pauta, normal, sem muita firula, pautas, pauta simples. Precisa ser pequeno, pode ser grande, não precisa ser espiral, pode ser brochura, enfim. Um caderno que vocês se sintam confortáveis
Por que que tem que ser caderno? Não pode ser aqui? Não, não pode ser aqui, porque na hora da prova você não vai escrever no computador, né? Você vai escrever na munheca mesmo. Então você tem que acostumar, porque o maior problema hoje em dia é a pessoa virar e falar: ah, mas escrever dá tanta preguiça, ah, mas minha mão está cansada de tanto escrever. Claro que está cansada. Você não está escrevendo mais, né? A gente não escreve tanto à mão como antes, né? Como antigamente, né? Como os nossos pais, como os nossos avós escreviam. A gente digita muito. E digitar ficou uma coisa mais fácil para a gente do que escrever à mão, né? Usando caneta ou lápis. Mas lá na hora de você fazer a redação, você vai ter que escrever com a mão. E assim, existe um problema muito sério, que é a letra do cidadão, né? Então, ah, a gente tem que treinar porque a tendência é, conforme a gente vai escrevendo, a mão vai cansando e a letra vai ficando pior. Não estou falando aqui que vocês têm que fazer caligrafia, que a letra tem que ficar, tem que melhorar e tal. Não é nem isso. É a consistência mesmo. Sua letra pode ser não tão linda, maravilhosa, aquela caligrafia de professor e tal, mas o ideal é que ela seja consistente, para que você escreva durante um tempo e consiga manter ela da mesma forma, porque aí o avaliador, né, a pessoa que vai corrigir sua redação, vai conseguir acompanhar o seu raciocínio legal, mesmo que a sua letra não seja lá essas coisas, né, mas que seja minimamente inteligível e que você consiga mantê-la do mesmo jeito até o final. Já ajuda, tá bom? É, por isso que a gente vai trabalhar com caderninho. Caderno, caneta ou lápis, normal, sem problemas. Que mais? Celular, só se você estiver assistindo esse vídeo com ele, através dele, tá? Deixa o celular, não sei nem onde é que tá o meu. Ah, tá carregando lá na outra tomada, lá do outro lado. Então, nada de celular, nada de distração, nada de. Vai para um cantinho sossegado, tenta não ter distração nenhuma. Nem gato, por exemplo. Eu sei. Quer deitar aqui? Deita aqui. É, celular, então, deixa ele guardadinho, a não ser que você esteja me assistindo por ele, pelo celular. Mas aí desativa a notificação de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, de qualquer outra coisa que possa te distrair. Infelizmente, você vai precisar da internet, senão eu ia falar para você desligar, botar em modo avião, mas não tem como. A gente está aqui graças à internet, então precisamos dela nesse momento. Mas tenta não ter distração. Então, mantém a sua mesa de trabalho, onde você vai fazer, né, nossos exercícios, onde você vai acompanhar essa aula, tenta manter o vídeo passando, se for no computador ou no celular, tá? O seu, enfim, seu caderno, o seu bloco de notas, qualquer coisa aqui do lado, caneta e um copinho d'água, só para a gente, né, ficar legal, ficar hidratado. Esses dias tem feito bastante calor e mais nada, ok? Precisa de gramática? Não. Não precisa de dicionário? Também não. Eu vou explicar já já o que a gente vai precisar usar depois. Ao longo do curso, a gente vai precisar de algumas ajudinhas adicionais aí, mas por hora é isso, certo? O que você deve e o que você não deve fazer para você trabalhar a sua redação. Vamos lá. Eu tenho 8 itens aqui. Anota aí. Primeira coisa, escrever todo santo dia. Não tem como. Nessa brincadeira aqui, a gente tem que criar hábito, e para criar hábito, não tem jeito. No primeiro, na primeira, segunda semana, você vai precisar se forçar mesmo que seja um negócio mais legal que você gosta de fazer muito. Se você quer criar um hábito, você tem que dar uma forçadinha. Não você todo dia eu tenho que fazer, isso vira um hábito. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai escrever. A gente precisa criar um hábito. Então,
Assim como também a gente vai criar o hábito de estudar. A gente está estudando para o Enem, a gente vai ter que criar esse hábito. Não adianta você dizer que vai estudar para o Enem, e aí estuda na segunda-feira, e na terça, quarta e quinta fica brincando, aí resolve estudar na sexta. Não vai funcionar. Pode até ser que dê certo, mas o ideal é você programar, anota direitinho, faz uma agendazinha com os seus horários bonitinhos e reserva 15 minutos, não precisa mais do que isso, 15 minutos, parece bobeira. Você pode fazer isso na hora que você acordar, porque não tem desculpa, você vai estar na sua cama, deixa o caderninho do lado, ou o próprio celular, aí eu deixo, aí eu libero, e aí você vai escrever. Escrever o quê? Qualquer coisa. Vai escrever assim: acordei agora e estou esperando a minha alma voltar para o corpo, sabe? Qualquer coisa está valendo. Por quê? Ah, mas vai escrever todo dia a mesma coisa? Obviamente que não. Tenta variar um pouco as formas como você escreve, e tenta ir acrescentando. Escreve um dia você escreve uma, duas frases, no outro dia você já escreve três, quatro, cinco, aí no outro você já está escrevendo um parágrafo. Não vai passar disso, porque 15 minutos, né? Não vai passar. Nos primeiros dias você vai realmente ficar mais tempo pensando do que propriamente escrevendo, e isso faz parte, tá? O pensar faz parte do escrever. Às vezes é melhor você pensar 10 minutos, roteirizar tudo, e aí depois só passar para o papel do que você ficar escrevendo um monte de coisa aleatória e ficar riscando. Você só está perdendo tempo, não está realmente botando sua cabeça para funcionar. Então é isso. Primeira coisa, escrever. Começa por aí. Segunda coisa, ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Pois é, complicado, né? Tem muita coisa que a gente não gosta de fazer. E a gente precisa e a gente faz. Mesmo não gostando. Eu não gosto de sair, de acordar cedo para trabalhar, mas sábado eu tenho que fazer isso, né? Pois é. Muita coisa. Essa vai ser mais uma nessa lista e vai ser para uma coisa boa. Vai ser para você ter um resultado legal lá na frente. Vai ler o quê? Qualquer coisa também. Quiser ler gibi, mangá, quiser ler alguma reportagem na internet, beleza? Mais 15 minutos. Ah, mas aí já tem meia hora, beleza. Aí da outra meia hora você estuda, sei lá, português, né? Para complementar. Você já fez uma hora aí de estudos por dia. E porque todo dia, não precisa estudar português todo dia, mas ler e escrever todo dia, tá? Digo que, assim, muitas vezes quem lê qualquer coisa que eu digo também não vai ler, ficar lendo, né, postzinho de Instagram, né, ou legenda de TikTok, né, minha gente? Também não avacalha, né? Vamos ler algum texto informativo, de repente um artigo de jornal, é, vai ler alguma notícia mesmo, né? Um livrinho de contos que alguém te indicou. Eu mesmo posso dar algumas indicações aqui. Tem livros que cada conto é 5, 10 minutos que você leva. Vai ler minhas crônicas também, né? São rapidinhas, né? 3 minutos de leitura no máximo. E que eu ia falar exatamente isso. É mais fácil uma pessoa que lê todo dia conseguir fazer uma boa prova de português, mesmo não estudando português todo dia, do que uma pessoa que só estuda regra de gramática e faz exercício e faz simulado de prova, mas não lê nada. Essa pessoa talvez ela esteja bem preparada, mas vai ter alguma questão ali que vai pegar ela, questão de interpretação, a própria redação, ela já vai sair em desvantagem. A pessoa que lê e escreve, não, ela vai estar na vantagem, porque ela, além de estar mais familiarizada com as regras de uma forma geral, de forma prática, ela também vai conseguir reproduzir isso numa redação. Vai conseguir reproduzir o que ela leu e o que ela escreveu, o que ela treinou numa redação e vai conseguir uma nota melhor, com certeza, do que uma pessoa que só estudou gramática, mas não leu, não escreveu, não treinou, não fez nada.
certo? Isso acontece, por quê? Porque quando você lê, você não está lendo, você não está só decodificando a língua portuguesa, você está pegando informação sobre algum assunto, mesmo que seja uma história, mesmo que seja um texto de ficção. É, alguma coisa você vai tirar daquele texto, alguma informação, algum aprendizado vai sair daquele texto, mesmo que seja o aprendizado em formas de interpretação de texto mesmo. Então, isso cria outras conexões na sua cabeça, no seu cérebro, e te ajuda a melhorar o raciocínio, melhorar a interpretação de forma geral. Isso ajuda até em outras disciplinas, até em outras matérias mesmo da prova, até outras áreas da prova, tá? Então, é interessante que vocês façam esse exercício e tentem transformar isso em prática, ok? Sabe o que que ajuda também? Letra de música e filmes também, séries. Ah, claro, vou falar sério. Você não está lendo necessariamente, mas você está interpretando uma situação. No caso de músicas, você está ouvindo, e aí, se você entendendo a letra, música é basicamente poesia, né? É bem subjetivo, mas algumas são bem fáceis de entender, outras são mais viajantes, e é interessante você prestar atenção, né, nas palavras, na forma como aquele texto foi construído, para você e fazendo aquela sintonia fina na sua interpretação e usar isso como uma engenharia reversa, né, para construir seus próprios textos. O que mais? Em relação a escrever, eu dei a sugestão do diário, você acordar, né, escrever quando você acordar, mas ao longo do dia, se aparecerem oportunidades, ou se você tem alguma coisa que é do seu interesse, pega aquilo ali e escreve também. Tira um dia para fazer uma redação especificamente sobre um tema que você gosta. Desenvolve ao máximo aquilo ali. Vai esticando ali aquela produção até onde der. Escreve, tenta escrever sobre coisas que vocês gostam, que ajuda também nessa. Fica um pouquinho mais fácil, pelo menos, né? Então, você escrever sobre uma coisa que você gosta, que você domina, você entende, você está familiarizado, né? Quando você escrever, é interessante você ter o feedback de alguém. Pode ser uma pessoa que você confia, um amigo, uma pessoa da família, sua mãe, seu pai, pode ser seu professor. Se vocês quiserem mandar para mim, eu posso disponibilizar também um e-mail para vocês mandarem. Eu posso avaliar. Quem for meu aluno da mentoria vai ter isso. Durante a mentoria, a gente vai ter produção de textos com feedback. Eu vou dar o feedback individual, tudo direitinho. A gente vai ver onde é que a gente pode melhorar. Isso está incluído também, tá, no pacote. Então, é interessante você saber a quantas anda o seu texto, porque às vezes você está indo bem, mas você, pela sua própria autocrítica, você pensa, não tá legal, vou largar para lá, não tá dando certo. O ideal é você mandar para alguém, cara, tá bom, gostou, tá interessante, prendeu atenção, você entendeu? E aí, vai analisando os critérios aí que você precisa ter numa redação, para ver se o que que você precisa ainda ajustar em termos, né, de, de técnica, tá? Agora, o que você não deve fazer, não tenta fazer o texto perfeito. Eu vou sentar aqui hoje, nunca escrevi na minha vida uma redação, mas hoje eu vou sentar aqui hoje e vou fazer uma redação nota 1000. Não, não vai. Não, não sei. Não duvido que você tenha essa capacidade, mas não fica criando essa expectativa. Se você nunca montou uma redação, é, você precisa estar aqui comigo até o final. Essas 4 aulas, pelo menos, para você entender como é que chega lá.
Mas no momento em que você sentar para você escrever a sua primeira redação, pode ficar tranquilo, porque não vai sair 100% e tá tudo bem. Ela vai, do jeito que ela vai sair, e aí a gente vai avaliar o que que precisa ser feito, né? Então, não se preocupa em fazer o texto, né? Vai escrevendo todo dia, vai treinando, vai lendo, vai fazendo os exercícios, vai assistindo essas aulas aqui, e a cada dia vai tentando escrever um texto melhor, baseado no que foi feito antes e você viu que não ficou muito bom. É, a maioria dos concursos, quando pede redação, eles pedem, eles dão um número de palavras mínimo. Não se preocupa com isso não, porque dependendo do texto, se você fizer, como eu vou explicar aqui, no passo a passo, se você usar todos esses recursos, todas essas técnicas, essas dicas que eu vou dar, esse número é facilmente atingível. O pessoal fica apavorado com redação de 200 palavras. Se vocês forem em qualquer blog, ou no meu mesmo, o número mínimo é um texto bobinho, de 2, 3 minutos de leitura. Ele tem 240, 250 palavras. O texto meu médio tem 500 palavras. Isso porque eu me impus esse limite, então não é difícil. Ah, mas você já escreve há 20 e tantos anos. Sim, eu já escrevo há bastante tempo, mas eu não escrevo. é, Essas crônicas não são textos muito elaborados, não são coisas que eu tenho que ficar pensando muito, são crônicas. Crônica basicamente é o quê? É um texto sobre algum fato ou alguma situação, e é onde a gente desenvolve ali um raciocínio em cima daquilo, uma coisa bem boba, bem simples, bem corriqueira mesmo. Precisa da técnica, claro, mas uma vez que você tem o tema, você sabe sobre o que você vai escrever, e sabe como o texto tem que se organizar, isso não fica tão complicado. Chegar num número determinado de palavras não é tão complicado. Não precisa ser 500, mas eu garanto para você que 200 palavras é tranquilinho de chegar, dependendo do tipo de texto. Talvez você precise de mais. Preciso também de mais uma coisa que você não pode fazer. Não se oriente pelo desempenho do seu colega. Cada um tem o seu ritmo. Nessas 4 aulas que você vai assistir aqui comigo, pode ser que algumas coisas você já saiba, pode ser que não, pode ser que você nunca tenha ouvido falar. E pode ser que seu colega esteja mais perdido que você, tá? Mas dependendo de como você vai colocar em prática o que eu estou falando aqui, se você vai fazer o que eu estou falando, de ler e escrever todo dia, talvez você consiga se sair melhor. Talvez você demore um pouco mais, mesmo fazendo todo esse processo, você demora um pouquinho mais para engatar, e o seu colega já consiga fazer. Então, tudo todo desempenho, todo resultado é pessoal. Vai ser sempre pessoal, vai ser sempre o seu resultado, baseado na sua rota, no seu percurso, seu caminhar. Então, esquece o colega do lado, esquece como ele está escrevendo. Ah, ele começou a escrever na mesma época que eu, já está escrevendo melhor. Relaxa, você vai chegar lá também. A gente só precisa ver uma rota e uma velocidade, tá bom? O importante é só continuar, não desistir. Nós temos aí 3 meses, 2 meses e pouquinho. Então, ainda dá tempo. O que que eu quero para agora? O que que vocês vão fazer? Essa primeira atividade que eu estou propondo aqui para vocês, nessa primeira aula, vai ser o seguinte, que é referente à primeira parte de qualquer processo de escrita. A gente chama de brainstorming, né? Que é o tempestade de ideias, né? Traduzindo literalmente, tempestade de ideias. O que que é isso? É quando você para pensar no que você vai escrever. E é onde você vai fazer as primeiras anotações. Vai escrever palavras, expressões, frases que você pensa em colocar no seu texto, argumentos que você vai usar.
No caso da redação do Enem, é importante, né, você pensar no que vai sustentar a sua argumentação. Então, é nesse momento, nesse primeiro momento, que você vai fazer isso. Vai escrever palavras conforme elas forem vindo. Por quê? Porque isso, se você não faz isso, primeiro, você tende a fazer isso na hora que você está escrevendo o texto. E o seu texto precisa ter uma organização. Nesse momento, não é hora de se preocupar com organização, porque você está no fluxo das suas ideias. As ideias, às vezes, vêm fora de ordem. Às vezes, eu estou pensando numa história, mas eu já estou pensando num momento lá no meio dessa história, mas eu não sei como é que ela começou. Tem que pegar e sentar e ver assim, ok, tá, mas como é que chegou nesse ponto? Então, você vai fazer essas anotações. Vai escrevendo tudo, vai tirando tudo que está aqui da cabeça, porque se você deixar aqui, conforme você for escrevendo, elas vão brincando de esconder na sua cabeça as ideias, né? E as palavras. Então é importante você pensou, escreveu, para aquilo ficar ali e não aqui, porque aqui elas estão sempre se mexendo. No caderno elas vão ficar lá paradinhas, certo? Então, esse primeiro exercício que eu vou propor para vocês aqui é um exercício assim. Vai tocar uma música, vocês vão colocar qualquer música instrumental, de preferência, sem letra. Vocês vão ouvir essa música, e enquanto vocês ouvem essa música, vocês vão escrevendo palavras aleatórias que vier à sua cabeça. Escreve o tempo da música todinho. Quando a música acabar, vocês vão pegar essas palavras e vocês vão escrever um texto. Texto livre, não tem formato específico. A gente está só fazendo esse exercício mesmo, tipo um alongamento, um aquecimento, para a gente começar a fazer nossa ginástica mental aí, que vai ser a produção desse texto, certo? Tá? Da nossa redação lá do Enem. Esse primeiro texto vocês vão guardar, ou se vocês quiserem me mandar para eu avaliar, mas é um texto livre, só para vocês exercitarem mesmo essa primeira parte aí, para vocês entenderem como é que funciona essa mecânica do brainstorming e da produção textual. Então, vocês podem mandar para eu avaliar ou simplesmente guardem e no final do curso a gente vai voltar nesse texto para a gente ver como é que a gente evoluiu, tá bom? Eu vou deixar embaixo no vídeo, nos comentários, todas as fontes. Eu vou deixar materiais de leitura, livros, e-books, se você quiser. O endereço do meu blog, também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Um site com ideias, com prompts, né? Ideias para você escrever. E um site para você compartilhar o que você escreve com outras pessoas, que é o Wattpad.